Olá, bem-vindo! Obrigado aí pela tua consulta junto ao tutorial, e nele eu vou falar a respeito de como é que a gente pode criar um efeito de trajeto de mapas utilizando os recursos aqui do Blender 3D. Nós temos visto aí esse recurso em alguns filmes, documentários, produções de vídeo. Vamos ver como é que a gente pode ter uma noçãozinha para isso, ok? Nós vamos utilizar aqui 3 passos. O primeiro é a inserção do mapa, que nós utilizaremos, depois a criação da forma que criará o trajeto e depois a produção do vídeo. Vamos então para o passo número 1. Aqui onde eu tenho o meu plano, eu vou adicionar um objeto, e esse objeto é um mapa. Para isso eu vou ter que utilizar de um recurso através de um add-on. Lembrando a vocês que os add-ons são scripts que podem vir ativos ou não, junto ao Blender. E esse add-on, ele é um dos add-ons que não vem ativo. Então nós vamos vir aqui na opção File, na parte superior. Vamos clicar em User Preferences e temos aqui a opção Add-ons. Clicamos nessa guia. E aqui onde eu tenho a lupinha, eu vou escrever a palavra Plane, que é plano. Observe que aqui na lateral direita, quando eu escrevi na lupa de pesquisa, vai aparecer um add-on chamado Import Images as Planes. É esse add-on que nós vamos utilizar. Verifique que ele não está ativado. Para ativá-lo eu tenho que selecionar essa caixinha aqui na direita. E aqui eu tenho 2 opções. Se eu quiser tê-lo sempre visível aí no nosso trabalho para ser utilizado, eu clico aqui em Save e Use Settings. Se eu quiser que ele só seja utilizado nesse momento, basta eu selecionar e clicar aqui nesse xizinho. E aqui onde eu tenho o cursor 3D, eu vou mudar minha visão de perspectiva da minha área para a visão de topo. Eu vou vir aqui em View, clico em Top ou uso a tecla 7 do teclado numérico. Aqui com a visão de cima, eu vou aproximar com o botão do meio do mouse, aquela rodinha de rolamento. Eu vou empurrá-la para cima para aproximar a minha área de trabalho. Eu vou digitar o Shift A e vou adicionar uma Mesh. Vocês vão ver que vai surgir aqui, quando eu adicionei o add-on, essa opção chamada Images as Planes. Eu vou clicar nessa opção daqui. Ele abre o diretório do computador, onde eu vou buscar uma imagem qualquer para adicionar minha área de trabalho. E como eu já selecionei alguns mapas baixados aí junto à internet, eu vou selecionar entre esses mapas aquele que eu quero utilizar para um recurso. E vou utilizar-me desse aqui, por exemplo. Vou clicar nele e vou dar o Import Image as Plane. O mapa já veio aqui para a minha área. Ele veio de uma forma pequena, então eu vou estender essa forma clicando a tecla S, que me permite escalar a imagem, e vou deixá-la desse tamanho aqui mais ou menos. Vocês não vão ver a imagem, mas se eu der o F12, verifique que eu tenho um mapa aqui, ó, sendo visível. O passo próximo é eu fazer com que essa lente da câmera ela fique de frente para o mapa, como se eu estivesse vendo em cima. Vou dar o ESC para sair da renderização. E aqui eu vou usar aquele artifício, clicando a barra de espaço, vou escrever a palavra Align, e quando eu escrevo a palavra Align, vocês vão ver que surge a opção Align Camera to View. Isso aqui me permite eu alinhar a câmera de acordo com a vista que eu estou tendo aí da janela. E como é essa vista vendo de cima o mapa, clicando aqui eu consigo fazer com que a lente venha para essa posição. Vou então agora fazer os recursos para fazer com que o mapa ele fique justamente alinhado à lente da nossa câmera. Seleciono o mapa, dou um SX para alargar e dou um SY, que é a setinha verde, né? E aqui eu tenho um mapa mais ou menos, ó, quando eu der o F12, justo na lente da nossa câmera. Como é que a gente vai fazer agora um efeito de trajetória? Antes disso, eu vou dar um material a esse mapa. Vou clicar aqui em Material e vou fazer com que esse mapa ele tenha uma emissão para ficar um pouco mais claro aqui na visão. Então vou aumentar esse valor Emit. Verifique que ele tem a especularidade, que é o reflexo da luz exterior sobre a superfície do mapa. Eu vou tirar, vou vir aqui nessa opção Specular, onde eu tenho Intensity, eu vou zerar para que essa reflectividade saia. Se eu der o F12, vocês vão ver o mapa um pouco mais claro. Bem, pessoal, o que nós iremos fazer agora é ocultar esse mapa da nossa área de trabalho. Para isso basta eu digitar a tecla H. Com isso eu oculto ele. Vocês vão ver que ele está aqui na Outline, ó, o mapa 3, e aqui eu não tenho mais aquele olhinho sendo ativo. Se eu quiser ver o mapa, eu clico no olho. Se eu quiser desabilitá-lo, eu clico no olho. Eu posso usar a tecla H, como vocês viram. Então vamos usar agora o recurso para criar a trajetória desejada aí no nosso efeito.
Então aqui onde eu tenho um cursor 3D, eu vou clicar a tecla Shift A, que é o atalho que me permite adicionar uma mesh, e dessa vez eu vou adicionar uma mesh no formato plane, para que eu tenha um plano aqui adicionado. Vou mudar a cor dele. Vou usar aqui um material para esse plano. Deixa eu clicar aqui nesse ícone de material, em New, aqui em Diffuse. Nessa caixinha eu vou usar uma cor vermelha. Essa vai ser a cor da nossa forma. Eu vou fazer aqui uma forma de uma seta. Eu tenho uma forma quadrada, eu vou utilizar a seta, que é a coordenada espacial X, que é a seta vermelha. Vou usar o S de escala X para alongar a forma, fazendo com que aquele quadrado se transforme num pequeno retângulo. Com essa forma aqui já preparada, eu vou sair do modo Object Mode e vou vir aqui embaixo, vou entrar no modo Edit Mode. Ainda com a minha forma aqui, eu vou selecionar um Shift A e vou adicionar outro plano aí na nossa área. Clicando, repare que o plano surgiu bem aqui no centro daquela forma anterior. Eu vou encostar o cursor na seta vermelha, segurar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar esse plano quadrado bem aqui para a extrema direita do plano retangular. Com isso eu alinho ele aqui nesse ponto e vou agora fazer o alongamento desse quadrado aqui pela coordenada Y. Vou dar um SY e aqui eu consigo alongar, ó, de forma inversa aquele segundo plano que eu coloquei aqui no modo de edição. Feito esse procedimento, eu vou então, com esse plano selecionado, selecionar com o botão direito essa vértice de cima superior direita aqui. E repare que quando eu selecionei, os manipuladores vieram para cá. Vou manter a tecla Shift pressionada e vou selecionar a vértice de baixo. E tendo selecionado as duas vértices, os manipuladores ficam no centro. Através desse recurso eu vou usar o atalho Alt M, que me permite unir essas vértices. E eu vou uni-las no centro, justamente onde está o manipulador. Então eu vou usar essa opção. Verifique que quando eu cliquei, as duas vértices de cima e de baixo se uniram e vieram aqui para o centro. E com a forma já preparada para o efeito que eu quero, eu vou então voltar para Object Mode. Já tenho a setinha. Vou dar um S de escala para torná-la bem pequenininha. Essa setinha vai ser o objeto do nosso efeito que nós queremos de trajetória. Eu vou aproximar aqui com o botão do meio do mouse. Vamos voltar a visão aqui para a visão normal. Vamos sair da câmera, clicando em View. Vamos botar a visão top. Vamos aproximar. E com a seta aqui selecionada, eu vou criar para ela um efeito que eu denomino um efeito de modificação. Clicando no ícone de modificadores, que é essa chave inglesa. Add Modifier. Vou aplicar nele um modificador chamado Array, que é aquele modificador que nos permite criar sequências. Clicando aqui, vocês observem que automaticamente o programa já criou as propriedades aqui do modificador chamado Array. Vocês vão ver que ela está bem aqui na lateral direita. Array aqui, e aqui eu tenho as propriedades que eu posso alterar o modificador. Eu estou utilizando aqui como base inicial duas unidades, é uma original e uma sequência. Vocês vão ver que eu tenho esse controle aqui através dessa caixa chamada Count. Aqui em relativo ao offset eu tenho um controle de afastamento entre as referências. Quanto maior esse valor, mais afastado vão estar sendo feitas as sequências. Exemplo, se eu aumentar aqui, ó, eu aumento o afastamento das setinhas. Se eu clicar na esquerda, eu diminuo esse afastamento. Vamos mantê-lo aqui em 1.4. E aqui em Count, por hora, nós vamos deixar no valor 1. Vamos deixar só o original. Então vamos adicionar com Shift A, aqui com o cursor na área 3D, um objeto do tipo Curve, chamado NURBS Curve. Vocês vão ver que surge uma forma, ó, que é uma linha sinuosa aqui na parte superior. Nós vamos então, com essa linha selecionada, que é essa curva, vir aqui no modo Edit Mode. Vocês vão perceber que eu tenho, vou aproximar aqui com o botão do meio, a forma da curva e tem uma cartilagem aqui com 4 vértices. Cada vértice dessas, se eu selecionar com o botão direito, surge um manipulador e eu posso, com o botão esquerdo do mouse e o cursor sobre qualquer uma das setinhas, manipular, criando formas distintas aí para essa curva. E é com essa curva que nós vamos criar o efeito da trajetória. Antes disso, nós vamos fazer com que essas extremidades dessa curva elas estejam alinhadas a essa cartilagem aqui, que são essas vértices. Essa extrema esteja alinhada a esse ponto e essa extrema esteja alinhada a esse ponto. Como é que a gente pode fazer isso? Com o objeto curva aqui totalmente selecionado com a tecla A, nós vamos entrar
na barra de propriedade direita e buscar um ícone que representa as curvas. São esses dois pontinhos com essa curva aqui feita. Clicando nela, nós vamos ver essa propriedade de curva e vamos buscar uma guia chamada Active Spline. E aqui nessa opção Endpoint, nós vamos unir essas extremidades à cartilagem. Basta selecionar essa caixinha aqui, ó. Verifique que as extremas da curva vieram para as extremas da cartilagem. Vamos afastar aqui um pouco a nossa visão e vamos voltar para o modo que nós chamamos Object Mode. Com a curva selecionada, nós vamos dar um S de escala. E o que nós iremos fazer agora é aplicar um modificador de curva para fazer o efeito de trajetória da nossa forma setinha sobre a nossa área, que nós utilizaremos aí no mapa. Como é que a gente faz isso? Vamos selecionar a forma de seta. Já que nós temos para ela aplicado um modificador Array, que é aquela sequência, nós vamos aplicar um segundo modificador. Vamos vir aqui novamente no ícone em forma de chave inglesa, em Add Modifier, e dessa vez nós vamos escolher a opção Curve. Verifique que aqui em cima eu tenho o Array, foi o primeiro modificador que eu joguei aí sobre a seta. Eu vou clicar nessa setinha aqui na lateral esquerda para fechar as propriedades. Com isso eu oculto, aqui clicando eu abro ou oculto, tá? E vamos ver aqui o modificador Curve, que vai nos interessar agora nesse momento. Verifique que ele está com uma caixa na cor vermelha. Isso quer dizer que eu tenho que vincular essa forma a uma forma curva que existe aqui na minha área de trabalho. E isso eu venho aqui nessa opção Object, clico com o botão esquerdo, eu vou buscar as curvas existentes. Como eu só tenho uma, eu vou utilizar essa Nubs Curve. Verifique que a setinha ela sai daquele centro e vai bem para o primeiro ponto extremo da curva. Ela se alinhou aqui. E agora, com esse efeito aqui, pessoal, nós vamos abrir aqui essas propriedades do Array. E vocês vão verificar aqui que nessa caixinha Count, no momento que eu for aumentando os valores aqui, clicando na seta direita, eu vou criando a trajetória, tá vendo lá? Ó? Nós vamos fazer então a animação, vamos colocar aqui o Count em 1, utilizando a timeline aqui embaixo. Para fazermos essa animação, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar aproximadamente 5 segundos aqui de vida, tá? Aqui com essa agulha verde e o cursor sobre a janela Timeline, eu vou clicar a tecla E. Com isso eu diminuo o tempo de animação aqui do nosso quadro. E vou clicar aqui no frame 1. E no frame 1 eu vou encostar o cursor aqui nas propriedades do Array, onde eu tenho o Count, tá vendo? Eu estou com essa caixa na cor cinza. Se eu clicar o botão direito, eu tenho a opção ó, de inserir um quadro frame. E é o que eu vou fazer. Vou clicar em Insert Keyframe. Com isso, a caixinha ela toma uma cor amarela. Isso quer dizer que foi aplicada uma linha de animação na nossa cena. Se eu segurar aqui na timeline essa seta verde, com o botão esquerdo do mouse pressionar e arrastar, vocês vão ver que no quadro 1 existe agora aqui ó, uma linha amarela, que é o quadro de animação criado naquele ponto. Vou então arrastar essa linha, que é essa agulha verde, até o frame último aqui da nossa animação. Posso também clicar no 125 direto, ou posso escrever aqui embaixo ó, 125, botar o Enter. Pronto, vou deixar um pouquinho aqui antes. O que eu vou fazer agora é a animação usando os recursos aqui do Count. Eu vou aumentar esses valores, vocês vão ver que a setinha vai ó, aparecendo lá na curva, até chegar ao fim da nossa curva. Pronto. Aqui é o fim. E vou com o cursor sobre essa caixinha, repare que ela está na cor verde. Quando ela está verde, ela quer dizer que já foi inserido um quadro de animação antes. Então eu vou digitar o botão direito e vou novamente clicar em Insert Keyframe. Com isso eu clico o segundo quadro de animação. Observe que quando eu der o Player agora embaixo, vocês vão ver que existe animação ó, da trajetória da setinha sobre a nossa cena. E para fazer o complemento da nossa cena, nós vamos voltar à visão daquele nosso mapa inicial que nós tivemos. Então vamos clicar aqui na Outline, ou podemos usar o Alt H. Com isso a gente traz de volta a visualização dos objetos ocultos. Repare que o mapa agora tem o olhinho aqui aparecendo. Se dermos o F12, nós vamos ver dessa forma, e a setinha está bem aqui ó, nesse canto. Vamos fazer a animação dessa setinha? Vamos embora. Para ficar o efeito legal,
Nós vamos agora, vou afastar um pouquinho aqui o botão do meio do mouse, selecionar a lâmpada. E com a lâmpada selecionada, eu vou colocá-la um pouco mais em cima aqui da nossa área, para que ela fique mais ou menos aqui nesse ponto, para criar um efeito de sombra. Vou segurar o botão do meio do mouse para dar um giro orbital, para ver a minha cena nesse estilo. Como a nossa seta está muito rente ao mapa, eu vou selecionar o mapa com o botão direito, segurar a seta azul e vou trazê-la um pouco mais para baixo. Vamos ver como é que fica o efeito. F12, vocês estão vendo aqui, ó, a seta, e ao mesmo tempo tem um sombreado aparecendo aqui, ó, que é o efeito da luz sobre essa forma. Vamos criar agora a animação desejada. Vamos clicar aqui no ícone em forma de câmera fotográfica. Eu vou abrir as opções de criar o vídeo. Aqui em Dimensions eu vou escolher um tipo de arquivo. Vou clicar aqui nessa caixinha. Eu uso muito, pessoal, o HD TV 720. Vocês podem usar qualquer um desses modos que aí aparecem, tá? Então, com o HD TV 720, eu vou vir aqui na outra guia chamada Alt Party. Aqui nessa opção eu tenho como denominar o arquivo de vídeo aí da minha animação. Vou clicar aqui e vou botar aqui, por exemplo, mapa trajeto. Clicando aqui nessa pastinha, eu tenho como definir o diretório no computador onde eu queira gravar aí o arquivo. Mais embaixo, eu tenho aqui onde tem essa opção PNG, eu vou clicar nessa janelinha, as opções de gravar uma imagem ou vídeos. Como eu quero fazer vídeo, que é uma animação, eu vou utilizar esses recursos aqui abaixo do Move. Entre eles, eu vou utilizar o AVI JPEG. Vocês podem usar qualquer tipo desses aqui, caso vocês queiram. Então, clicando em AVI JPEG, eu vou mudar aqui para RGB e aqui em Quality eu vou aumentar esse valor para 100%. E agora, tendo feito essas configurações, clicando em Animation, vocês vão ver que eu crio o quadro a quadro. Eu vou utilizar-me aqui de 130 quadros aproximadamente. Vocês vão ver que eu tenho aqui o Start 1, End 130. E na medida em que vai sendo processada a animação, essa setinha vai criando a sua trilha de trajeto. É evidente que vocês podem utilizar aí esse recurso com mais qualidade, com mais acabamento, como eu fiz uma coisa aqui bem básica, apenas para que vocês tenham a noção de como é que vocês podem criar o mesmo efeito que vocês veem aí em produções de vídeo, em documentários, em filmes, e botar aí nos vossos projetos. Logo conclua aí o procedimento do nosso vídeo, a gente retorna aqui para finalizar o nosso tutorial. E aqui, pessoal, a gente já finalizando aqui o procedimento, demorou alguns minutinhos aqui para fazermos a trajetória. Nós já chegamos no último frame, podemos clicar aqui em Render, na parte superior. Nessa opção Player Render Animation, nós vamos ver aí como ficou o nosso vídeo de animação. E vocês vão ver, ó, o trajeto sendo promovido aqui na nossa linha do quadro. Bem, pessoal, aqui a gente pode utilizar qualquer forma, qualquer mapa. Podemos criar efeitos com sinuosidade. Vou dar o ESC aqui para sair. Essa curva aqui, se nós vamos ocultar aqui esse mapa, vamos selecioná-lo, clicar a tecla H. Essa curva aqui, se eu quiser, vamos dar um movimento. Entrando no modo Edit Mode, eu posso dar, clicando aqui, ó, sinuosidade a ela, se eu quiser. Mais forma, eu posso subdividir, selecionar os dois pontos, por exemplo, aqui, clicar subdivisões, por exemplo, ó, eu crio mais uma subdivisão aqui no centro. Vocês vão ver que eu já tenho uma aqui no meio. Eu posso criar uma diversidade de formas para fazer com que a setinha, se eu voltar aqui para o Object Mode, vocês vão ver que a setinha vai andar, ó, no player de acordo com a trajetória que eu criei na curva. Então eu posso simular esse trajeto de acordo com esse alinhamento aqui entre a forma criada e a curva que a forma foi vinculada. Ok? Usa aí a criatividade, a animação, bom uso aí dos recursos. Espero que tenha sido bem prático aí na explicação. Até o próximo tutorial. Forte abraço e Deus abençoe a vocês aí. Até mais.